Galera, hoje vamos falar sobre esse filme icônico que todo mundo está adorando, fazendo ótimas críticas, adorando seus personagens e sua história muito fiel ao seu filme original. Mas para a infelicidade de poucos e alegria de muitos, hoje eu vou falar da história original de Branca de Neve, suas simbologias, significados narrativos e tudo que esse filme tenta passar para o seu ouvinte ou leitor de forma consciente ou não. No começo da história, já vemos que a Rainha Má é uma figura obcecada com sua própria beleza e constantemente busca validação através do espelho mágico. Tudo parece estar sob seu controle até que um dia o espelho revela que Branca de Neve a superou em beleza. Do ponto de vista psicanalítico, a rainha representa a parte humana que teme a passagem do tempo e a perda da juventude. Sua inveja pela beleza de Branca de Neve não é apenas um capricho, mas simboliza o medo que algumas figuras maternas podem sentir ao perceber que seus filhos cresceram e que elas, querendo ou não, estão envelhecendo. Esse conflito é visto em muitas relações de pais e filhos, onde há uma resistência em aceitar que os filhos estão se tornando independentes. Durante muitos anos, o espelho sempre respondia que a rainha era a mais bela de todas. Porém, enquanto Branca de Neve crescia, sua beleza se tornava cada vez mais aparente. Um dia, quando a rainha fez sua pergunta rotineira ao espelho, ele respondeu: Pele branca como a neve. Branca de Neve. Logo após saber disso, a rainha ordena ao caçador matar a garota na floresta, mas ele sente empatia pela garota por sua inocência e bondade. Ele orienta ela a fugir à visão da garota das intenções da rainha. O caçador acaba levando o coração de um animal selvagem para a rainha acreditar que a Branca de Neve tinha morrido. Depois de um tempo, a rainha volta a perguntar ao espelho quem é a mais bela de todas, e novamente o espelho responde que é a Branca de Neve. Após fugir da rainha, Branca de Neve entra na floresta, um lugar desconhecido e repleto de perigos. Esse cenário representa o inconsciente, o espaço onde a protagonista precisa enfrentar seus medos e se reencontrar. A floresta, na simbologia dos contos de fadas, é um ambiente de provação e transformação. Aqui, Branca de Neve se vê vulnerável, mas também com a oportunidade de crescer e amadurecer. A chegada na casa dos sete anões marca uma fase de transição. Os anões representam diferentes aspectos da mente e da personalidade humana, como o racional, o emocional e o instintivo. Além disso, eles vivem em uma rotina estruturada, voltada ao trabalho e ao esforço diário. A vida com os anões ensina a Branca de Neve sobre responsabilidade, organização e disciplina, habilidades essenciais para a maturidade. Esse período pode ser visto como o desenvolvimento da adolescência, onde a pessoa ainda não é completamente adulta, mas já está aprendendo a lidar com obrigações e desafios. Outro ponto interessante é que os anões vivem em um mundo afastado de coisas relacionadas às mulheres. Como figuras masculinas, eles não representam uma ameaça à protagonista. Claro, isso no contexto do conto, tá, gente? Sabemos que a realidade não é esse morango que é nos contos de fadas. Enfim, esse ambiente masculino também não fornece as condições necessárias para a sua transformação final. Eles são uma espécie de pausa, um intervalo seguro antes do tudo ou nada. Após perguntar para o espelho quem era a mais bela de todas e o espelho continuar respondendo que é a Branca de Neve, a Rainha Má não desiste e tenta matar a Branca de Neve 3 vezes com 3 objetos diferentes, cada um representando um estágio do amadurecimento. O primeiro é o espartilho envenenado. Beleza, mas que é isso, meu nobre? Ah, mano, é esse bagulho aí que parece mais um instrumento de tortura do que uma roupa em si. Mas enfim, né? Ele simboliza a repressão e a dificuldade de lidar com as mudanças corporais da adolescência. E uma de suas características mais aparentes é que ele impede a respiração, como se fosse uma metáfora para o sufocamento emocional e físico da protagonista diante das transformações da puberdade. O segundo é o pente envenenado, remete ao perigo da vaidade e a tentativa de corresponder às expectativas do mundo. Aqui, Branca de Neve se entrega à ilusão da beleza como um valor absoluto, o que a leva aos potenciais perigos. O terceiro, e com certeza não menos importante, é a maçã. A relação entre Branca de Neve e a maçã traz à tona um simbolismo profundo que remete ao conto bíblico de Adão e Eva. No Jardim do Éden, a maçã representa o conhecimento proibido, a violação e o despertar para a realidade. Da mesma forma, a maçã envenenada em Branca de Neve é o gatilho que leva a protagonista à sua transformação, com um preço a ser pago, o sono profundo, que a impede de avançar em sua jornada até o momento certo de acordar. Em ambos os contos, o ato de morder a maçã simboliza o ponto de divisão com a infância. No caso de Branca de Neve, a maçã não é uma simples fruta, mas um objeto que carrega com ele o peso do desejo, da vaidade e do conhecimento de um mundo exterior ao seu refúgio que seria a casa dos sete anões. Assim como Eva foi seduzida pela promessa de conhecimento e liberdade,
Branca de Neve é seduzida pela promessa de algo doce, mas que traz consequências profundas. Nas duas histórias, o despertar só acontece após uma transformação interna. Para Eva, uma punição que a expulsa do paraíso e coloca a humanidade no caminho do sofrimento. E para Branca de Neve, uma pausa temporária, mas necessária, que a prepara para o enfrentamento de sua vida adulta. O simbolismo da maçã carrega a ideia de que o crescimento e a mudança nem sempre são processos simples ou sem dor, mas são etapas inevitáveis que todos devem atravessar. Cada uma dessas tentações reflete os desafios enfrentados no caminho para a maturidade. Erros e tropeços fazem parte do crescimento, e Branca de Neve só desperta para uma nova fase de sua vida após passar por essas provações. Depois de comer a maçã, a protagonista entra em um sono profundo. Esse estado representa um período de latência psicológica, no qual a Branca de Neve ainda não está pronta para enfrentar a vida adulta. Em termos simbólicos, esse sono pode ser interpretado como um momento de espera e entendimento das experiências vividas. Em algumas versões do conto, Branca de Neve não apenas desperta pelo beijo do príncipe, mas porque o pedaço da maçã envenenada se desprende de sua garganta. Esse detalhe sugere que no final o amadurecimento ocorre de dentro para fora, e não por uma influência externa. O príncipe, nesse sentido, não é apenas um salvador romântico, mas simboliza o despertar para uma nova fase da vida. O casamento com o príncipe pode ser visto como a Branca de Neve sendo madura como uma figura feminina e do equilíbrio entre os aspectos masculinos e femininos do psicológico. Branca de Neve não é mais uma jovem indefesa, mas alguém que completa o seu ciclo de aprendizado e está pronta para ocupar um novo papel na sociedade. Ao analisarmos a história sob a lente de psicanálise, percebemos que os contos de fadas são muito mais do que simples narrativas infantis. São reflexos simbólicos do desenvolvimento humano. Se você parar para ver, os contos de fadas mais conhecidos têm uma base bem semelhante. A protagonista está em seu estado de conforto até que acontece alguma coisa que a impulsiona à sua jornada. Ela fica em um ambiente que estimula certas mudanças, principalmente dentro da personagem. Surge um desafio que tem suas tentações e suas consequências. Ela passa por uma transformação e ganha maturidade, experiência e aprendizado. E existe um motivo para ter uma base tão sólida há tanto tempo e continuar dando certo. Histórias têm que passar uma mensagem que converse com seu leitor, que faça ele pensar, ter empatia, olhar para uma determinada situação e pensar: o que eu faria nessa situação? É fascinante que existe uma forma como essa de viver uma jornada que nunca aconteceu de fato, mas mesmo assim você sente grandes emoções ao ler ou assistir ela. Enfim, se você gostou dessa análise e quiser saber mais sobre o lado psicanalítico dos contos de fadas, confira o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, que serviu de base para esse vídeo. Ele vai estar aí na descrição. Agradeço muito por assistirem até aqui. Estou tentando várias coisas no canal e acredito que vou ficar assim por um tempinho até achar a melhor maneira de passar meu conteúdo. Então qualquer coisa eu já peço perdão por tantas mudanças, mas garanto que vai compensar no final. Bom, até mais.